Bom, pessoal, só para concluir pleura aí, eu acabei esquecendo de um pequeno detalhe, que é sobre a inervação e a vascularização, né, do pulmão. E outra coisa, eu até notei aqui, uma das outras funções que eu citei lá da pleura, uma função muito importante é evitar o atrito, certo? Por isso que eu disse para fazer o experimento lá do vidro, que quando a pleura, como é uma estrutura que permite o inflo e o desinflo do pulmão, tem muito contato, né? Muito choque. E se isso tivesse um roce constante, ia acabar gerando lesões, né? Portanto, ela está umidificada e isso evita o roce constante, né? E evita o atrito, evita algum tipo de lesão. Pois bem, eu disse, aqui eu fiz um outro esqueminha, visceral em roxo e parietal em verde, ok? A irrigação do pulmão, nós já vimos em outro vídeo aí, nós vimos que o pulmão tem dois tipos de irrigação, né? Uma irrigação que é funcional, que está dado pelo tronco pulmonar, e essa irrigação funcional só serve mesmo para o intercâmbio gaseoso, e uma outra irrigação que é a irrigação nutrícia, ou seja, aquela irrigação que traz oxigênio para as células do pulmão, que faz com que o pulmão seja um órgão funcional, né, digamos assim, funcione. E essa irrigação está dada pelas artérias bronquiais. Agora vejamos, a pleura visceral, a interna, certo? Ela vai estar irrigada também pelas artérias bronquiais. Lembrando que as artérias bronquiais são ramas da artéria aorta torácica, ok? Então, a folha orra visceral da pleura está irrigada pelas artérias bronquiais. Em câmbio, a pleura parietal, ela vai estar irrigada por artérias que estão mais associadas à parede torácica, certo? As costelas, ou seja, a artéria mamária interna, que lá no vídeo de subclávia tem explicando ela, ou seja, a mamária interna, que é uma rama da artéria subclávia, também vai estar irrigada pelas artérias intercostais, que são ramas direta da aorta torácica ou descendente, e também pela artéria frênica, ok? Cada setor, ou seja, essa é a região frênica, então vai estar irrigada pelas artérias frênicas superiores, que é a rama direta da aorta. Artérias intercostais vai dar a irrigação dos outros setores, e a artéria mamária interna, ok? Essas são as artérias que irrigam aí a pleura parietal. Pleura visceral, irrigação, artérias bronquiais, certo? Agora, a inervação das pleuras, nós vamos ter uma inervação para a pleura visceral, certo? Que é uma inervação que vai estar dada pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, e essa pleura visceral, ela não possui receptores sensitivos. O que significa isso? Significa que ela não dói. Se a gente tirasse a pleura visceral, parietal, ou cortar a inervação dessa pleura parietal, o pulmão não dói, ele não tem sensibilidade. A dor, a pressão, a queimadura, a nada. A pleura visceral não tem sensibilidade. Em contrapartida, a pleura parietal, como ela está associada à parede, ela vai estar inervada pelos nervos intercostais e pelo nervo frênico. O nervo intercostal é um nervo de origem espinhal, e o nervo frênico também é de origem espinhal, mas o nervo frênico se origina a nível cervical, C4, C3, C4 mais ou menos, e o nervo intercostal já tem origem nas vértebras torácicas, certo? E essa parietal, sim, ela tem receptores livres, ou seja, receptores sem a sensibilidade. Ela dói quando você tem
pneumonia, com coleção de líquido, o que gera a dor é a parietal. Se existe qualquer trauma, qualquer perfuração, qualquer lesão, o que dói é a pleura parietal. A pleura visceral não dói, não tem sensibilidade. É por isso que os processos tumorais ou os processos patológicos de origem parenquimatosa, ou seja, que tem a sua origem no pulmão, elas não doem, não se descobre facilmente. Por exemplo, o câncer, né? O tumor de pulmão. O tumor de pulmão, ele se origina no pulmão e não dá sintoma, não dá dor, não incomoda. Só quando ele já está muito grande, que ele começa, ou seja, que ele entra em contato com a pleura parietal, ele começa a empurrar a pleura parietal, aí ele começa a gerar dor, porque encostou numa região que está inervada, nesse caso aqui pelos intercostais e pelo frênico, e aí vai gerar dor. E quando esse sintoma chamado dor aparece, geralmente é tarde demais, porque o tumor já está bastante grande, já está bastante invasivo, né? E geralmente são fases terminais da enfermidade, não tem muito o que se fazer. Então, eu repito aí, só para concluir: irrigação, pleura parietal, pelas artérias relacionadas à estrutura torácica, né? A estrutura, pode-se dizer, mais de estrutura externa do corpo, né? Ou seja, a artéria mamária interna, também chamada torácica interna, que é rama da artéria subclávia. Outra artéria intercostal, rama da aorta. E uma outra artéria frênica superior, né? Rama da aorta também, ok? Já a pleura visceral vai estar irrigada pelas artérias bronquiais, rama da aorta também, ok? Inervação parietal está inervada, ou seja, a parietal está inervada pelos nervos intercostais e frênico e possuem sensibilidade, ok? Possuem sensibilidade, ou seja, sente dor, sente pressão, sente calor, elas têm receptores para sensibilidade. Em contrapartida, a visceral apresenta uma inervação simpática e parasimpática e não possui sensibilidade, ok? Beleza, isso aí é tudo, certo? Obrigado.